o José Augusto, a Xline, que como sempre está dirigindo, né, Xline? Mas está sempre aí ligada. José Augusto Firme e forte, também. professora. Isso aí, Xline. Gabi, Gabriel, Vanderleia, Cris, boa noite, queridos. Boa noite, Jennifer, professora. Professora. tudo bom, meus amores? Tudo bem? E você, como é que está? Nós estávamos aqui. Boa noite, Léo. Nós estávamos aqui, boa noite, Jennifer. Nós estávamos aqui, Wanderson, boa noite. Nós estávamos aqui confabulando a respeito da CPI, né? E aí falávamos da diferença Na CPI do Covid? abissal, do depoimento da médica de ontem para a médica de hoje, né? A médica de hoje, assim, maravilhosamente bem falou ali sobre o uso aí, né, de tratamento precoce, enfim. E ontem foi de lascar, né, o depoimento da médica. Foi assim, dose. Teve momentos ali que eu fiquei com aquela vergonha alheia, né, queria me enfiar dentro de... Danice Yamaguchi? Ah, nossa, foi, assisti, pro. nossa, foi difícil, foi difícil. Aterrorizante. Foi. Tem uma coisa que me aborrece muito, que é quando uma pessoa está falando e a outra corta, assim, corta de uma maneira, né, deselegante, mal educada, principalmente quando você está falando para uma série de pessoas, né? E fizeram muito isso com a doutora Nise ontem. O que eu acho uma falta de respeito, porque se ela estava lá para ser ouvida, ela foi convidada, então ela que falasse as groselhas que ela estava lá para falar, né? Então, de certa maneira, houve ali sim uma interferência que era falta de educação dos envolvidos ali, dos senadores. Agora, por outro lado, se você vê alguns trechos da entrevista, da participação dela ontem, você vai ver que eu acho que tem uma hora que os senadores começam a se irritar, porque eles estão vendo que ela está mentindo e falando bobagem, né? Então, acho que eles meio que se irritam com aquilo, né? Isso, Léo, isso mesmo. Nossa, a mulher tá falando, né? Porque quer cortar a voz, né? Tem até um nome para isso e tal, né? Que eu não lembro agora, mas enfim. E aí, hoje, o posicionamento da doutora Luana era mais contundente. Então, houve momentos ali em que ela tentavam interrompê-la, né? Teve até um senador da oposição, claro, falando que ela deveria respeitar os médicos, né? Que estavam fazendo estudo com a cloroquina. Ela falou assim: não, eu respeito os meus colegas, né? Agora, eu não posso endossar algo que não tem embasamento científico. Não posso. Isso está indo contra, inclusive, a própria ciência, né? E aí a responsabilidade sobre os seus atos é de cada um. Certinha. Muito elegante, muito bem. Aí hoje, a vergonha que eu senti hoje já ficou menos pior, né? Porque hoje a mulher deu realmente uma aula, assim, ela foi muito bem mesmo. Bom, mas vamos falar do que nos interessa, né? Temos hoje, então, a aula, falaremos hoje sobre prisão, né? Esta modalidade de encarceramento, né? De vedação ao direito de ir e vir, né? Mais conhecido como prisão. E a aula da Jennifer? Por quê, Jennifer? Me conte tudo, não me esconda nada. Boa noite, Dani. Boa noite, Ana. Boa noite, professora Leia. Tudo bem, Dani? Foi presa, Jennifer?
Ai, Jennifer, que absurdo. É, então, e aí hoje nós vamos falar de prisão, provavelmente não vou terminar de falar de prisão, né, com vocês hoje. Não delega, é? Ficar lá no corró, é? Eu, hein? Virgem Maria. Não, tem que seguir mesmo, Jennifer, isso aí. Mulher criminal não tem pra ninguém, sangue no olho, como dizia meu finado amigo Dr. Valdeci, né? Sangue no olho. E eu não vou conseguir terminar de falar para vocês hoje tudo que eu tenho para falar sobre prisão, de modo que nós vamos continuar na aula que vem falando, porque eu tenho as espécies de flagrante para falar para vocês, mas a gente tem assunto à beça para falar hoje, né? E aí, a semana que vem, nós vamos continuar prisão e aí liberdade provisória, e aí eu encerro o plano de ensino com vocês. Por quê? Porque na outra semana vocês têm prova. Yes! Certo? Mas tá tranquila, tá super sussa e favorável. Vão por mim, tá? Tá bem sussa, que eu já fiz a prova já tem um tempinho, mas fiquem em paz que vai dar tudo certo. Ai, ai, ai. O que não tá muito certo aqui é meu computador, que tá querendo me deixar na mão. Ele tem dado tela azul. E agora o meu mouse tá, sabe quando ele fica assim lentinho, querendo. Pode abrir aqui, meu filho, vai. Não vai fazer download coisa nenhuma, fica quieto aí. Cadê? Eita. Deixa eu ver. Aí, tô bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a telinha. Bom, pessoal, prisão é um troço assim tranquilo, tá? O único problema da prisão são assim algumas particularidades, né, no que diz respeito à autoridade, diplomatas, né, existe aí algumas peculiaridades, mas a prisão em si é tranquilo. O que vai, assim, ser exigido de vocês aí para um exame, para uma prova, né, um exame de ordem, uma prova, um concurso público? Bom, concurso público dentro da área do Poder Judiciário, né, claro, se você está falando aí de um concurso geralzão, não vai ter essa especificidade. Mas se você está falando de um concurso público, por exemplo, para escrevente da polícia, né, para investigador, aí você precisa saber um pouco mais, tá? Mas o que é exigido na prisão? Aquelas particularidades que dizem respeito ao fato de você conhecer que esta é uma medida, né, extrema, tá? A gente só pode cercear uma pessoa da sua liberdade, né, como uma medida extrema, né? A liberdade é um bem jurídico, inclusive tutelado pela Constituição Federal, né? Nós temos a liberdade de ir e vir, né? E essa liberdade é a regra. Então, a prisão, né? Ou seja, o Estado tirar de você esse direito consiste aí no exercício do Estado, no que diz respeito ali ao direito de punir uma pessoa, né, que tenha cometido aí uma grave violação a esse estatuto social, né, às leis impostas ao Estado, né, o Estado brasileiro, ou ali as condutas ilícitas praticadas que estão ali no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal ou nas leis especiais, tá? Então vamos começar aqui falando sobre um conceito de prisão, tá? Então, o que nós entendemos como prisão? Prisão
é o cerceamento da liberdade de locomoção, tá? Como eu acabei de dizer, nós estamos tirando da pessoa o direito dela ir e vir, dela se movimentar ali como bem entender, né? Eu posso sair daqui terminando a aula, pegar meu carro, descer até Santos, tomar um banho de mar e voltar, né? Essa liberdade é um bem jurídico do qual eu tenho direito como cidadã livre, tá bem? Assim, pessoal, o encarcerado, ou seja, o indivíduo tem esse bem jurídico liberdade restrito, de modo que somente lhe será concedido novamente esse direito após o cumprimento aí de uma eventual penalidade, tá? De uma eventual pena. Desse modo, advém da prisão condenatória transitada em julgado, que nós chamamos de prisão-pena, tá? Mas, para que haja a possibilidade de uma prisão-pena, né, eu tenho que ter cometido um ilícito regulado pelo Código Penal, tá? Então, quando eu cometo o delito do artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, né? Se eu estou falando de um homicídio simples. Se eu estou falando de homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos, tá? Então, essa prisão-pena ela é regulada pelo Código Penal brasileiro, com o respectivo sistema de cumprimento, que é a verdadeira prisão satisfativa, né? Em resposta estatal ao cometimento de um delito, tá bem? Que vai culminar aí com uma decisão definitiva tomada ao final da ação penal, tá? Porém, pessoal, dentro da chamada persecução penal, né? Lembrando a vocês aí o que é persecução penal. Por que uma hora eu falo processo penal, uma hora eu falo persecução penal, uma hora eu falo inquérito policial. A persecução penal nada mais é do que a junção do inquérito policial, que deu início lá com a autoridade policial, né, do inquérito policial, com a ação penal, tá? Então, essa junção do inquérito com o processo, nós damos o nome de persecução penal, tá bem? Então, pessoal, no transcorrer aí da persecução penal, é possível que se faça necessário o recolhimento do indiciado, tá? Ou do réu, tá? Então, no inquérito policial ou no transcorrer da ação penal, é às vezes necessária a prisão do indiciado ou do réu, mesmo antes de você, do juiz proferir, prolatar a sentença, tá bom? Então, neste caso, essa necessidade, ela tem que ter como característica principal a urgência, tá? Ou seja, uma necessidade urgente que deve ser devidamente motivada por hipóteses estritamente previstas em lei, tá? Como eu disse para vocês ali no início, a liberdade é a regra, né? A prisão acaba sendo aí a última medida, né? Por isso que a gente fala que a prisão é a última ratio, que um juiz pode tomar em detrimento de uma pessoa na persecução criminal, tá bem? E essas regras previstas em lei, elas são traduzidas aí no risco demonstrado de que a permanência em liberdade do agente é justamente um mal a ser evitado. Surge, portanto, a possibilidade da prisão sem pena, tá? Que a gente chama aí de prisão cautelar provisória ou prisão processual, que é excepcionalidade. Afinal, a regra
é que a prisão só ocorra com o fim do processo, ou seja, com a sentença definitiva, em razão aí do preceito constitucional que está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, tá? Que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá bom? Então, eu não posso determinar a prisão de uma pessoa, por exemplo, que tem ali, que é facilmente localizado, que esteja trabalhando, que nunca se ouvidou a comparecer a um ato processual, né? A troco do que eu vou pedir a prisão dessa pessoa se eu posso localizá-la facilmente, né? Claro, isso tudo também vai ter que ser levado em consideração que tipo de crime ela cometeu, né? Se for um crime bárbaro, se for uma coisa assim, como aquela coisa do rapaz que entrou dentro da creche, né, e atentou lá contra a vida das crianças, né? Ainda que ele não É na fosse... minha cidade, professor, isso aí. Na cidade que eu nasci. Ah, Minha mãe é? mora lá. Que Aham. saudade? Minha mãe mora lá ainda, em Janaúba. Ah, esse aí foi o cara botou fogo, não foi? Sim, botou fogo nas crianças, morreu 2 professoras, ele acabou morrendo também, morreu várias crianças, morreu o quê? 8 crianças, eu acho. O Ai, resto gente. ficou feridas, com sequelas graves até Ai, hoje. Nossa, credo. foi triste. E eu Nossa. já estudei nessa creche quando era pequena. Ai, nossa. Olha, eu tenho horror a crime que envolva criança. Horror, horror. Você está falando desse caso, né? Do cara que. Ai, que. Olha. Mas eu tô É falando desse. triste. É muito triste. Eu tô falando desse do mês passado, Gabi. Ah, sim. De Santa Catarina, do sujeito que entrou com uma faca, né, na creche e matou a facada ainda, né? Feriu as crianças com uma faca. Olha, você tem que ter assim. Você tem que comer cocô para fazer um negócio desse. Você imagina aquelas coisinhas tudo pequenininha, você fazer mal para um negocinho assim, você só vê aquelas cabecinhas correndo, né? Você tem que estar assim com um espírito muito perturbado assim para fazer uma coisa dessa. Não tem outra explicação. Você tem que ser muito covarde, assim, no extremo, para fazer uma maldade dessa com criança. Deus me livre. Ainda bem que eu nunca presenciei assim, né, uma cena dantesca dessa, porque eu acho que eu não sei, eu acho que eu saio do corpo imediatamente. Credo. Eu já vi coisas horríveis, mas graças a Deus nunca presenciei uma cena horrorosa dessa. Bom, pessoal, então, quando, a menos que o sujeito ali tivesse, no caso dessa creche que eu estou falando, o sujeito foi preso em flagrante, tá? Mas ainda que ele não tivesse sido preso em flagrante, é muito provável que a prisão provisória seguida da prisão temporária dele acontecesse, tá? Por causa da repercussão, por causa do clamor público, ele iria ser preso, tal qual aconteceu com Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, né? Ambos foram presos, tal qual aconteceu aí com Monique e doutor Jairinho, né, que estão presos. Essa prisão é ainda a chamada prisão cautelar, tá? Já que não existe uma sentença ainda, beleza? E como é que é feita essa prisão? Chega lá, vem aqui, quem é você? É você mesmo. Te pega ali com laço e leva para a delega. É bem assim, né, gente? Vamos lá. A prisão é efetivada com um instrumento chamado mandado de prisão, tá bem? A Constituição Federal de 88 assegura ainda neste mesmo dispositivo legal, o artigo 5º, só que lá no inciso 59, que ninguém será preso senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar definidos em lei. Tá? Faltou as aspas aí ao final, tá? Mas é esse aí o texto do inciso 59, tá? O mandado judicial, portanto, pessoal, é o título que vai viabilizar aí a realização da prisão, ressalvadas as hipóteses que o dispensam, tá bem? E aí o mandado deve cumprir aí, atender aos seguintes requisitos. Primeiro, ele deve ser lavrado por escrivão e assinado pela autoridade que determinou a prisão, tá? Que obrigatoriamente deve ser a autoridade competente, né? Claro, não vou expedir um mandado de prisão aqui em São Paulo para um crime que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tá? O crime está lá, a competência vai estar lá, ainda que o cidadão more aqui, ok? Então, aconteceu lá vai ser expedido esse mandado de prisão pela autoridade competente local ali, tá bem? Sob pena de ilegalidade manifesta aí da prisão. 2, designará a pessoa que tiver de ser presa pelo nome, alcunha ou os traços característicos ali daquela pessoa, tá? Você não sabe o nome do sujeito, sabe que o apelido dele é Montanha, ele tem 2 metros de altura, pesa 130 quilos, né? Tem cabelos claros, olhos castanhos. Bom, esses são sinais, e isso vai estar ali descrito no mandado de prisão. O que deve ser feito de maneira bem clara e objetiva para que se preserve a eficiência da execução desse mandado. 3, indicará o valor da fiança nas infrações que comportem pagamento de fiança, tá? Evitando, assim, o cárcere em razão daqueles que têm direito à liberdade provisória com o pagamento de fiança. 4, será dirigido ao responsável pela execução da prisão, tá? Aquela pessoa que faz a prisão, né? É a ele que é dirigido esse mandado de prisão, né? A autoridade policial, enfim. Esse mandado de prisão, ele é confeccionado em 2 vias, tá? Uma cópia é entregue ao preso, assim que ele é preso, é entregue a cópia para ele, tá bom? Que a gente chama de nota de culpa. E informando o dia, a hora e o local em que a diligência está sendo realizada. Tá? Então, a pessoa que está sendo responsável ali lê, né? Você está preso, aí ela põe ali, né? A assinatura dela, a hora que está ocorrendo essa prisão, o local que está ocorrendo essa prisão e o dia, tá? Que está sendo cumprido esse mandado, ok? Isso é importante que conste, tá? Por quê? Porque a partir dali começa o prazo penal. Então, a partir dali começa a contagem do prazo, tá? Primeiro dia de prisão, primeiro dia de contagem penal, tá bem? Logo, por que é necessário por que é necessária essa informação? Porque no futuro, o cômputo da pena deve ter descontado os dias aí de prisão cautelar. Tá? Então, quando você tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado que resulta na prisão pena, você vai descontar os dias que o sujeito cumpriu a prisão cautelar, tá bem? Então, é muito importante que tenha aí na nota de culpa esses elementos, tá? A outra via fica com a autoridade devidamente assinada ali pelo preso a hora que ele recebe a nota de culpa, tá? Como um recibo, tá bem? Se ele, porém, não quiser assinar, é um direito dele não assinar a nota de culpa, então, quem está efetuando a prisão chama ali 2 testemunhas instrumentárias que apõem ali a sua assinatura, dizendo que
com a declaração ali de que o preso não está querendo assinar a nota de culpa, tá bom? Então, ali, pega ali a assinatura de 2 pessoas e leva o sujeito recolhido, tá bom? E aí? E aí, o que eu faço? E agora, para onde eu vou? Bom, ocorrendo a prisão para dar, então, a efetividade ao cumprimento dos mandados expedidos pela autoridade judiciária, poderá a autoridade policial expedir tantos quantos outros mandados forem necessários, olha, até a realização da diligência, tá? Então, a autoridade policial expede um mandado de prisão para que essa prisão ocorra na casa do fulano, que fica na rua X, número 9, lá no Morro do Sapo, né? Aí ele chega lá na rua X, número 9, no Morro do Sapo, cadê o sujeito? Não, ele não mora aqui não. Não tá aqui não. E aí, a diligência foi para o brejo, a autoridade policial volta para a delegacia. Não, gente, não era na rua X, era na rua Y, número 9, lá no Morro do Macaco. Nossa, nada a ver, né? Morro do Sapo, Morro do Macaco, enfim. Lá vai a autoridade policial com um novo mandado judicial para ser cumprido lá na rua Y, número 9, no Morro do Macaco, tá? Só que tem um detalhe, ainda que a autoridade policial espeça outros mandados para o cumprimento, para a realização da prisão aí nessa diligência, ele só vai mudar o endereço. A ordem e a fundamentação vai ter que ser aquela original, tá? Aquela determinada pelo juiz que mandou prender o sujeito, tá bem? Então, a autoridade policial vai expedir aí quantos forem necessários os mandados para realizar essa prisão aí, essa diligência, tá? Só que o texto vai sempre ser aquele ali originado pelo juiz. O juiz deve ainda providenciar o registro desse mandado de prisão no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, tá? Que foi criado ali, esse mandado vai ser criado lá conforme determina o artigo 289-A do Código de Processo Penal, tá? E por que é que foi criado esse banco de dados no Conselho Nacional de Justiça para ser ali colocado o mandado judicial? Primeiro, para facilitar o cumprimento da prisão, tá? Como assim, professora? Se houver um mandado de prisão expedido para o João da Silva aqui em São Paulo, e o João da Silva for parado numa blitz lá na Bahia, onde ele está passando férias, por exemplo, né? Então, vai ser consultado lá os documentos dele numa blitz qualquer lá, de lei seca, ou da Polícia Rodoviária Federal, bateu a numeração dos documentos com o nome do João da Silva, expedido o mandado de prisão que está registrado lá no Conselho Nacional de Justiça, ó, o João da Silva sendo preso pela Polícia Federal, pela Polícia Militar local que está fazendo a blitz da lei seca ali, tá? Ele vai ser preso ali na hora. E isso, portanto, facilita aí o cumprimento da prisão por qualquer agente policial em qualquer lugar do Brasil, mesmo fora da jurisdição do juiz que determinou a prisão. Ok? Por quê? Porque confere ampla publicidade a esse mandado aí, né, de prisão, tá? Então, uma vez expedido o mandado de prisão, isso tem que circular mesmo
para facilitar a prisão desse indivíduo. E para que mais que a gente precisa registrar esse mandado de prisão lá no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça? Pessoal, pode parecer que não, mas para a própria segurança dos cidadãos, né? Que só vão ter cerceado ali a sua liberdade, seu direito de ir e vir, se ficar comprovado que você está diante de uma pessoa mesmo cujo mandado de prisão foi expedido, tá? É a segurança, a fonte de informação sobre a decisão judicial prisional. Você não vai correr o risco, quando há expedição de mandado de prisão, de prender uma pessoa no lugar de outra, tá? Essas prisões aí em que uma pessoa é presa no lugar de outra, né? Só ocorre com maior frequência quando você tem uma prisão em flagrante, tá? Que aí confundem com outra pessoa, enfim. Agora, com mandado, você tem ali aposto ali no mandado de prisão o nome da pessoa, o número dos documentos dela, né? Isso tudo ali tem que bater na hora da prisão, tá bom? É importante dizer, pessoal, que mesmo não registrado, porque existem casos em que o mandado de prisão não é cadastrado lá no banco de dados do CNJ, tá? O mandado pode ser efetivado, mesmo não tendo registro lá. Podendo qualquer agente efetivar a prisão, qualquer policial aí pode continuar cumprindo esse mandado de prisão, e em seguida, esse agente vai lá e verifica a autenticidade do mandado junto ao banco de dados do CNJ, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o mandado de prisão, vai ver quem foi a autoridade, né, que determinou a prisão, vai ver do que se trata, porque tem que ter um número ali, ele vai colocar esses dados lá no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça que ele tem acesso, e vai ter que bater que é original. Ah, não, realmente, aqui dentro do processo existe um mandado de prisão, tá? Sob pena dele depois ser responsabilizado aí, caso ele tenha cometido aí a prisão de alguém sem um mandado competente, tá bom? A prisão, ela deve ser imediatamente comunicada ao juiz do local do cumprimento, tá? Na medida que deve se providenciar aí a certidão extraída lá do Conselho Nacional de Justiça. Então, o sujeito, como eu disse, é aqui de São Paulo, tá lá na Bahia, curtindo férias, tomando água de coco, deitadão lá no sol, e aí ele é preso. Quem mandou prender? Foi o juiz aqui de São Paulo. E aí chega lá na Bahia, o juiz da Bahia fala, então, meu caro, vamos ver como é que tá esse mandado de prisão lá no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. Aí ele vai lá, olha e fala, meu colega lá de São Paulo mandou prender você sim, meu rei. Pode fazer aqui, ó, a chamada audiência de custódia, tá? E aí vai ser analisada ali aquela situação, naquele caso concreto, bem como vai ser comunicado imediatamente o juiz que determinou a prisão, da prisão desse indivíduo, tá bom? Então, o juiz da audiência de custódia, ele, após verificar ali o mandado de prisão, por que essa prisão foi efetivada, né? Ele pode tanto determinar que a prisão do sujeito continue de acordo com o que está lá no mandado de prisão, como ele pode falar assim, não, vou soltar porque é possível ele responder esse processo em liberdade, ele já estava mesmo fora, mas ele tem ali a casa dele, ele tem ali a profissão dele, ele só está aqui passando férias, comprova tudo isso, né? E também, é claro, dependendo da gravidade do delito ali cometido, tá? Até bem porque, entrando em contato um juiz de uma comarca com outro, esse juiz aqui de São Paulo pode virar e falar assim, esse cara é o maior traficante de drogas aqui da região,
prenda imediatamente, na audiência de custódia, mantenha a custódia e faça a transferência desse homem para cá, porque a gente está atrás. Pode, tá? Então, tem aí embora a jurisdição pertença a outro juiz, né? A competência seria de outro juiz, tem aí essa troca de informações, tá bem? E anotem aí o seguinte: o registro de mandado de prisão, ele passou a ser uma providência necessária para o cumprimento da ordem, já que isso dá maior clareza, publicidade e segurança, tá bem? Para o cumprimento desse mandado aí, tornando mais eficiente a atuação policial, já que aí eu tenho toda a polícia integrada nesse banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, reduzindo a possibilidade de dúvidas quanto à legitimidade dessa prisão. Beleza? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Tá todo mundo aí, vivo? Tá sim, professora. Então tá. Qualquer coisa vocês gritam, tá bom? Não desiste não, que falta pouco. E aí, pessoal, existe uma restrição de horário, né, para a gente cumprir aí essa prisão? Não existe, né? Eu posso chegar lá qualquer hora, qualquer dia e cumprir esse mandado de prisão? Tem gente que acha aí que não pode, tem que esperar, né? Vamos ver como é que isso funciona de verdade. A realização da prisão em si, ela não encontra aí nenhum grande obstáculo no que diz respeito à hora ou o dia do cumprimento, tá? Nananina, não. Ela pode ser realizada, portanto, durante o dia ou à noite, respeitando-se apenas as restrições relativas à inviolabilidade domiciliar. E aí, pessoal, nesse sentido, eu queria que vocês lembrassem daquilo que tia Leia sempre fala para vocês, tá? Tia Leia ensina a teoria, tá? Por que tia Leia está dizendo isso? Porque na prática, a gente sabe muito bem que dependendo da região em que estiver sendo cumprido esse mandado de prisão, é pé na porta e não quer nem saber se aquilo é casa, se aquilo não é casa, né? O sujeito vai meter o pezão lá, ó, e vai invadir sua casa de qualquer maneira, tá? Claro, ele corre um risco? Corre, né? Porque quem vê cara não vê coração. Você nunca sabe quem vai estar lá dentro, não é verdade? E as consequências que isso pode trazer. Mas vocês vão de concordar comigo que nas comunidades aí, tal qual a gente viu acontecer aí mês passado lá no Jacarezinho, como a gente sabe que acontece nas periferias aí, Brasil afora, a polícia não respeita muito isso não, tá? O cumprimento do mandado, ele pode ser feito, sim, durante o dia e durante a noite. Agora, se à noite, existe, sim, a inviolabilidade domiciliar, tá? E ela tem que ser respeitada, tá bem? Bom, e aí, pessoal, aonde que isso está escrito? Está lá no artigo 283, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá? Só que aí é que tá, né? O que a gente conceitua como casa, né? Casa é só essa casa aqui, onde eu tô agora, onde vocês estão aí na casa de vocês, tá? Mas e aí, né? Como que a gente determina o que é casa? Aí, pessoal, vocês pegam aquele conceito de casa que está lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, né? Já que ele fala lá que a violação de domicílio é crime, aí o legislador foi lá e disse o que é casa para fins penais, tá? Então, casa, a expressão casa,
compreende, inciso 1, qualquer compartimento habitado. Inciso 2, aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, tá? Tudo isso tem o conceito de casa para o Código Penal, ok? E aí, pessoal, com essa extensão legislativa, né, do conceito de casa, a inviolabilidade é a regra, tá bem? Não significa que ela não aconteça. Infelizmente, muitas vezes, de acordo aí com a posição social que aquele sujeito ocupa, ou com as condições financeiras mesmo. Infelizmente, por quê? Porque a gente sabe muito bem que ninguém vai meter o pé na porta em condomínios de luxo na Barra da Tijuca, por exemplo, tá bom? Não podendo haver a invasão sem consentimento do morador, salvo, claro, né, pessoal, em caso de flagrante delito ou de um desastre, né, para prestar o devido socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, imagina o seguinte, né, uma pessoa está lá gritando, socorro, socorro, estou apanhando, socorro, meu marido vai me matar. Você vai esperar o mandado judicial para entrar lá dentro e ver o que está acontecendo? É claro que não, né? Neste caso, se a pessoa está lá dizendo que vai morrer, que o marido vai matar, entra dentro do imóvel e vê lá o que está acontecendo. Isso não é invasão de domicílio, tá? A pessoa está pedindo socorro, tá? Então, você vai lá acudir a pessoa. Está acontecendo um flagrante dentro da casa, você vai entrar dentro da casa e ponto final, tá? Desastre, caiu um avião, tá caindo o avião, né? Você tá vendo que ele vai cair em cima da casa. Você vai esperar o desastre acontecer para você entrar lá dentro e de repente salvar o cachorro, o gato que tá lá dentro, a criança que tá no berço? Claro que não, né? Você vai lá, invade a casa, salva o que tiver que salvar e nós não temos aí a denominada invasão de domicílio, tá bem? Ou durante o dia por determinação judicial. Eita, nós. Mas então, a pessoa pode meter o pé na porta? Bom, vamos lá, devagar. Poder até pode, mas tem que seguir essas regrinhas aqui, ó. Havendo a necessidade de realização da prisão com ingresso domiciliar, seja na casa de um terceiro ou da própria pessoa que vai ser presa ali, tá? Procurem não fazer o que fez ali hoje um empresário no distrito, né, em Manaus, tá? Ele recebeu ali um mandado de prisão. Ai, gente. O empresário recebeu um mandado de prisão, o que que ele fez? Mete bala. Pô, 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 pô. Era bala para todo lado. Ou seja, a polícia chega na casa, a autoridade policial chega na casa do sujeito para cumprir o mandado de prisão, eu recebi da bala. Oh, meu rei. Ai, eu me sinto, quando eu escuto essas histórias, eu me sinto no próprio faroeste, né? O sujeito já tá lá, ó, mirando, só esperando cumprirem o mandado para ele meter bala, tá? Foi o que aconteceu hoje lá em Manaus, né? Teve uma operação apurando mais um dos inúmeros casos de corrupção Brasil afora. E aí houve busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, na casa do secretário de saúde do Amazonas e de um empresário. No caso do empresário, houve um mandado de prisão. Ah, mas ele não teve dúvida. É pau, pau, pau e tiro para todo lado. Aí o advogado, em nota do empresário, disse agora à tarde, né? Não, ele exagerou um pouquinho, ele se exasperou, mas as balas não atingiram, não feriram ninguém. Um pouquinho, né, professora? Exasperou um pouquinho, né? Ficou um pouquinho exasperado, né? Ele estava um pouco nervoso, mas as balas não atingiram ninguém. Tem uns colegas que são cara de pau, né? Porque tem certas coisas que a gente nem fala. Nem fala. Uma vez eu estava
né, fazendo meu trabalho, que nem sempre é um trabalho, era um assaltante de banco, E aí vem um repórter, acho que era da Bandeirantes ou do SBT, eu não lembro, né? Doutora, eu olhei assim, eu falei, eu não sou doutora não, eu sou estagiária do escritório, eu só vim buscar um... E fui embora. Você tem que falar, você vai falar o quê? Não, veja bem, meu cliente, ele assaltou um banco, mas ele é legal. Vai embora, né? Tomar banho, eu vou me justificar com ninguém. Tem casos que é melhor você ficar quietinho. Não fala nada, não. Não precisa soltar nota, né? Deixa pra lá, deixa só o seu nome aparecer no jornal e tá tudo bem. Vai dar entrevista que você não sabe nem o que dizer em determinados casos, né? Então, pessoal, nesse caso aqui o sujeito bater lá na porta, né, para efetuar a prisão, sendo a casa de um terceiro ou da própria pessoa que está sendo presa, o morador vai ser intimado a entregar o preso. Então, bateu palma lá, você apareceu? Fulano de tal tá aí? José da Silva tá aí? Aí você olha e fala assim, você não é o José da Silva, né? Eu sou eu. Aí o sujeito vai virar e falar assim, quem é você? Eu sou a Leia, eu sou a dona dessa casa. Tá, então, Leia, é o seguinte, tem aqui um mandado judicial, tá, para cumprimento de prisão do José da Silva. Ele tá aí? A polícia sabe que ele tá aqui. A autoridade sabe que ele tá aqui, tá? E aí, eu tenho que entregar o José da Silva, né? Não tenho que bater boca com a polícia. Tem que pegar o José da Silva e falar, ó, você vai lá fora cumprir o seu BO, porque a polícia não vai meter o pé na minha porta para entrar aqui dentro não, meu filho, tá? Pode sair lá fora e se entregar. Tem que essa cara de cachorro que caiu da mudança não, tá? Por quê, pessoal? Porque se não houver o atendimento, o executor, que é o que está efetuando a prisão, vai chamar duas pessoas aí na rua, que são duas testemunhas instrumentárias, e sendo dia, vai meter o pé na porta sim, tá? É que o executor nem sempre age como determina a lei, mas ele pode invadir e entrar na casa à força. Primeiro, ele tem que chamar. Primeiro, ele tem que ser atendido pelo dono da casa, tá? Agora, se ele tem certeza, porque ele viu a cabecinha do cara ali, ó, na janela, que tem uma pessoa lá dentro que ela tá se ocultando, se for de dia, vai entrar na casa à força, tá? Mediante ali a presença de duas testemunhas, tá? E aí, ó, é pé na porta, porque ele pode arrombar a porta se for preciso, pode quebrar a janela ali e entrar, tudo bem? Para cumprir esse mandado judicial, tá? A pessoa está se ocultando, a pessoa está desobedecendo a uma ordem judicial, então ela vai obedecer, nem que for à força. Agora, se for à noite, pessoal, se for à noite, não é bem assim, tá? Se for à noite, o chamado executor, quem está cumprindo a ordem da prisão, depois de intimar o morador e não sendo atendido, né, não entregando a pessoa, o executor isola o local e a comunicação, tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai passar uma fita ali na porta da casa, vai fechar todas as saídas, vai colocar ali os policiais em volta da casa e vai tornar a casa incomunicável, tá? O que vai fazer? Liga para a distribuidora de energia elétrica e corta a luz. Corta a telefonia fixa, se tiver, tá? Corta tudo da casinha, deixa eles incomunicáveis. Tá bem? Ah, mas pode? Pode. Se tá havendo a desobediência, tá? Então, assim, à noite, você não pode entrar na casa. Não pode meter o pé na porta à noite, não. Por quê? Porque existe uma outra justificativa, que é a de à noite, é o chamado descanso noturno, né?
E aí você não pode interromper isso até o dia seguinte. Deu 5 horas da manhã, pode meter o pé na porta, tá bom? Então ele torna incomunicável e guarda as saídas para que a pessoa que está sendo procurada não tenha aí a possibilidade de fugir, tá? E torna incomunicável para que não se comunique mesmo com ninguém. Ah, mas tem celular. Tá, tudo bem, mas o que puder ser cortado ali, essa incomunicabilidade vai acontecer, tá bem? É assim que é feito o cumprimento ao mandado de prisão, ok? E aí, pessoal, foi o que eu disse para vocês, né? A tia Léia ensina a teoria. Na teoria, a teoria comporta tudo isso. E se não for feito dessa forma, o que que o advogado faz? Pede nulidade, tá bom? Por isso que é bom saber. E aí existem outros tipos de prisão, tá? Eu falei aí da prisão em flagrante, falei aí do mandado de prisão por ordem judicial que está acontecendo em razão da persecução penal. Tanto pode ser solicitado em sede de inquérito policial, que foi o que aconteceu com o doutor Jairinho e com a Monique, né? Foi decretada a prisão temporária do casal, ali ainda no andamento do inquérito policial, tá? Que posteriormente, diante das provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, acabou aí sendo revertida para a prisão temporária, tá bem? Então, você tinha lá uma prisão, ai, gente, fugiu a prisão. Preventiva? Você tinha uma preventiva, obrigada, Carlos. Você tinha uma preventiva que foi convertida para temporária, tá bem? Por quê? Porque ali começou, tem um prazo, né, 5 dias, sendo prorrogável por mais 5 na temporária, até que seja preventiva, até que seja convertida aí para prisão temporária, tá bem? E agora eles vão permanecer presos, tá? Respondendo aí ao processo, né, já que ambos foram denunciados pela morte do menino, ambos vão permanecer presos até que seja prolatada a sentença após aí o júri de ambos, tá bem? Bom, e aí, pessoal, existem outros tipos de prisão, tá? Tanto a prisão temporária, a prisão preventiva, e aí eu vou falar de algumas específicas prisões, tá? A prisão, por exemplo, em período eleitoral. Pessoal, nenhuma autoridade pode, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento de qualquer eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito, tá? Salvo em flagrante delito. Claro, você tá vendo o homem ali com uma faca na mão, matando outro homem, você vai prender o cara, né? Opa, lógico que vai, né? Flagrantão, pega o cara e leva embora, tá? Ou em virtude aí de você pegar um sujeito que tem já exarada uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável, tá? O cara já tem a sentença penal condenatória, tá bom? Por crime inafiançável, aí você pode prendê-lo também. Ou ainda por desrespeito ao chamado salvo-conduto, tá lá no artigo 236 do Código Eleitoral. E aí, pessoal, cumpre esclarecer aqui que o salvo-conduto é uma ordem concedida em habeas corpus preventivo, e que, portanto, veda a prisão, tá? Vocês devem conhecer o habeas corpus preventivo, que é aquele que o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa usou para ir até a CPI, né? Ele usou um HC
preventivo, tá bom? Que o STF concedeu para ele lá falar aquele bando de baboseira que ele falou lá, tá? Aí, pessoal, o policial que desrespeita o salvo-conduto, ele pode ter a prisão dele decretada pelo crime de abuso de autoridade, tá? Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício das suas funções, também não podem ser detidos ou presos, salvo em caso de flagrante delito. Quanto aos candidatos, esses, pessoal, eles não podem ser presos 15 dias antes da eleição e não poderão ser detidos ou presos, salvo em caso de flagrante delito. E aí, é claro, dependendo do cargo eletivo que eles ocuparem, vocês já viram também como funciona, né? Pastora que está em cumprimento de mandado eletivo, é presa? Não, né? Matou o marido, é acusada de ter matado o marido, tudo. Tá presa? Não tá. Por quê? Porque tá no cumprimento do mandado eletivo e ela não foi presa em flagrante, tá bem? E aí, pessoal, onde que tá isso tudo aí? Parágrafo 1º do artigo 236 do Código Eleitoral. Beleza? Prisão civil. Bom, pessoal, a prisão civil no nosso país, ela teve aí uma mudança, tá? Vamos ver que mudança foi essa. A prisão civil ela é decretada pelo juiz cível para compelir o devedor a cumprir uma determinada obrigação, tá? Hoje, no Brasil, só é possível para débito de alimentos, tá? Nas ações que versam sobre direito de família dos alimentandos, nós temos aí a prisão civil que pode ser decretada em 90 dias, é o máximo de prisão para um sujeito que deixa de pagar alimentos, tá bem? Não se admite para alimentos ressarcitórios, que a gente chama, decorrentes aí de indenização de homicídio ou lesão corporal, tá? Nem para alimentos testamentários, que são os fixados em testamento. A Constituição de 88 admite a prisão civil do devedor de alimentos e também do depositário fiel. Artigo 57 do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Porém, pessoal, entretanto, todavia, contudo, a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, ainda que o inadimplemento seja intencional, foi proibida pela súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, tá? E por que é que caiu por terra a prisão do depositário infiel? Porque o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que é um tratado internacional que veda essa prisão, tá bom? Então, uma vez que você assinou, uma vez que o Brasil assinou esse tratado e aceitou as condições ali impostas, não podia continuar executando a prisão de depositário infiel. Portanto, vem o STF, que é o guardião da Constituição Federal, né, e que traz ali na Constituição Federal o tratado internacional aqui acima da norma constitucional, claro, né, com o aval do Supremo, que é o guardião da Constituição, e forma aí maioria para vincular, portanto, essa ordem de que os tribunais abaixo do STF não podem pedir aí, né, executar a prisão do depositário infiel, tá bom? Então, aqui, a súmula vinculante 25, ela diz respeito àquilo que ficou ali pactuado no Pacto de San José da Costa Rica, né, do qual o Brasil é signatário. Tudo bem?
Prisão preventiva decretada por juiz falimentar. O artigo 99, inciso 7 da Lei 11.105 de 2005, prevê essa possibilidade de prisão de o juiz da falência decretar aí, portanto, a prisão preventiva, quando requerida, do falido ou do representante legal da sociedade falida e de seus administradores, tá? Quando a falência for requerida com base em prova de crime. Ou seja, há um pedido de falência forjado, tá? E para que o sujeito faz isso? Para ter ali algum benefício, tá? Então, ele forja ali documentos que vão acabar efetivando essa prisão e para se beneficiar financeiramente, por exemplo, tá bom? Então, essa prisão preventiva acaba sendo decretada pelo... Eu liguei aqui na Globo só para eu ver o pronunciamento do nosso digníssimo. Eu só quero ouvir falar do que ele vai falar. Mas aí, pessoal, existe uma controvérsia jurídica sobre se essa prisão preventiva decretada por juiz falimentar seria constitucional ou não, tá? Existe uma discussão sobre esse tipo de prisão. Mas, fato é, juízes que cuidam de falência decretam prisão preventiva, tanto dos administradores da massa falida, quanto dos proprietários aí da empresa que eventualmente tenham pedido falência aí por fraude, tá? Através de fraude. Então, por isso que eu trouxe essa modalidade de prisão para que vocês conheçam. Ai, gente, tá falando, ele tá falando. Bom, mas enfim, depois eu ouço o pronunciamento, eu só queria saber do que ele ia falar, e ele começou falando de vacina. Ai, que bom. Deve ser sobre a Covid, né, professora? Oi, querido. Deve ser sobre a Covid. Ele está falando que 100 milhões de doses de vacina foram aplicadas até o presente momento e tal. É disso que ele vai falar. Eu achei que ele fosse falar alguma coisa, né, importante, significativa. Só que, gente, eu estou escutando aqui, ó, uma panelação que não tem mais fim aqui. O povo batendo panela aqui. O pessoal aqui perto de casa é tudo bem democrático. E aí, pessoal, sobre outros tipos de prisão. Prisão militar, tá? A prisão militar, ela é decretada por autoridade das Forças Armadas, Marinha, leia-se, Marinha, Exército ou Aeronáutica, tá? E também das polícias militares e do Corpo de Bombeiros. Com qual objetivo? De se proteger o regime de hierarquia e disciplina que existe dentro dessas instituições, tá bem? É permitida expressamente pelo artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, em duas hipóteses. A primeira, no caso de transgressão militar, e a segunda hipótese, nos crimes propriamente militares, tá bom? Então, só é admitida a prisão militar. Nossa, tem um cara que ele tá empolgadíssimo aqui xingando ele, eu não vou nem dizer os nomes que ele tá falando aqui. Ele tá bravo, hein? Só existem essas duas hipóteses aí de prisão militar, tá? Ou houve uma transgressão, né, militar ali dentro da hierarquia, ou nos crimes propriamente militares ali que estão no Código Militar, tá bem? Prisão administrativa, pessoal. A chamada prisão administrativa, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Subjetiva é decretada por autoridade administrativa.
é vedada expressamente pelo artigo 5º, inciso 61, pois a prisão depende aí de prévia autorização judicial, tá? Porém, entretanto, todavia, contudo, excepcionalmente, será admitida essa prisão decretada por quem não é juiz nas hipóteses de estado de defesa e estado de sítio, tá bom? Então, se está decretado estado de defesa ou estado de sítio, alguém fora do Poder Judiciário pode decretar prisão? Pode. Está decretado estado de sítio ou de defesa, portanto, Ai, gente, meu marido abriu a porta do escritório aqui agora, porque eu tô, gente, trancafiada numa sala, hermeticamente fechada, e eu tô escutando o maior banzé aí fora. Aí ele abriu a porta aqui e falou que tá hilário lá fora, que tá todo mundo gritando, apagando as luzes, e ele tá falando assim, mas é porque o pronunciamento tá hilário, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, querido, tá bom, Carlos, eu vi que você tá dirigindo, fica tranquilo, tá? Fica sussa aí. E aí, pessoal, nesses casos da prisão subjetiva, ou seja, que não vai ser decretada por um juiz, é porque a gente está aí num estado fora da normalidade, tá? Tem previsão legal? Claro que tem, tá lá na Constituição Federal, no artigo 136, parágrafo 3º, que fala do estado de defesa, ou no 139, inciso 1 e 2, que fala do estado de sítio, tá bom? Essa é a previsão legal aí. E quando ela é objetiva? Quando é decretada pelo juiz para compelir o devedor a cumprir uma obrigação de direito público, ok? Esse tipo de prisão administrativa, ela não pode ser introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, porque a Constituição Federal veda a prisão por dívida, tá? Liberando aí somente no que diz respeito à dívida de alimentos, tá? Então, eu trouxe aí a nomenclatura prisão administrativa objetiva, porque vocês sabem aí que o devedor não pode ser preso a menos que ele esteja devendo alimentos, tá bom? E aí a gente chama também de prisão administrativa. Prisão do estrangeiro para fins de extradição, tá? A prisão cautelar de estrangeiro para fim de extradição, ela pode ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal, mas depende de alguns requisitos previstos na Lei 12.445 de 2017, nos artigos 84 e 85. Então, o que o STF vai levar em consideração antes de decretar essa prisão aí do estrangeiro? Primeiro, a situação de urgência, com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição, tá? Então, por exemplo, você está diante ali de um traficante de drogas internacional, né, como houve aí recentemente, né, a prisão de um cara, de um grande traficante de drogas que estava aqui curtindo a vida numa boa no Nordeste aqui do Brasil, tá? Beleza? Então, autorizada a prisão dele? Claro, né? A gente está falando aí de um traficante de drogas aí de grande repercussão. Tem que haver o requerimento do Estado interessado nessa extradição, tá? Então, como é que é feito esse requerimento? Esse requerimento é feito via diplomática, tá bom? Não é do Poder Judiciário de lá para o Poder Judiciário de cá. Lembrem-se, pessoal, a gente está falando de prisão como última ratio, tá bom? Então tem que haver aí um envolvimento da diplomacia, tá? Ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, leia-se o presidente da República, tá bom? E por quê? Porque a prisão do extraditando, ela não é automática,
tá? Em regra, durante o processo de extradição, ele permanece em liberdade. Lembra? Foi isso que aconteceu com Cesare Battisti, né? Havia um processo de extradição contra ele correndo lá na Itália há muitos anos, né? Ele era acusado de ter cometido terrorismo lá na Itália, né? E aí tinha que ver a apuração desse processo, até bem porque ele, Cesare Battisti, tinha o direito de se defender dessa acusação de terrorismo lá na Itália, né? E ele se defendia mantendo-se aqui no Brasil como? Eu corro risco de morrer lá na Itália. Se eu for extraditado, eu vou ser morto, tá? Então, ele utilizou durante muito tempo essa narrativa de que se ele fosse extraditado, porque ele não tinha sido cometido nenhum crime de terrorismo lá, que isso tudo era invenção do governo italiano, que queria que ele fosse extraditado para poder matá-lo, enfim. E aí, o governo brasileiro manteve-o aqui, tá? Convencido de que ele não havia cometido esse crime de terrorismo lá, e no fim ele acabou sendo extraditado com a promessa de que ele não seria submetido à pena capital e não ficaria preso mais do que 30 anos. Só que a gente está falando de um homem que tem no mínimo aí 50 anos de idade, né? Certo? Ou seja, ele vai ser solto lá beirando os 80 anos, isso se ele tiver os 50 que eu tô falando, né? De modo que ele acabou sendo extraditado aí no final das contas, tá bom? Mas a gente, quando tá falando de um extraditando, tem que entender que lá no país de origem dele existe um processo de extradição, tá? O pedido de prisão cautelar, ele deve conter informações sobre esse crime cometido lá, tá? E deverá ser fundamentado pelo juiz, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure essa comunicação feita por escrito, tá bom? Até bem porque o STF, quando for autorizar essa prisão, tem que saber exatamente aí, porque, ou seja, através da fundamentação, por que esse sujeito está sendo, do que esse sujeito está sendo acusado lá, tá? Bom, pessoal, prisão em perseguição. É possível que o capturando empreenda fuga para que essa diligência não seja cumprida, ou ainda para que não haja a realização do chamado flagrante, tá bom? Aí ele pega, ó, pica a mula para fugir do flagrante, ou para que não se cumpra ali o mandado de prisão que tem executado contra ele, ele vai lá, ó, e manda bala, mete sebo nas canelas e foge dali o mais depressa possível, tá bom? O artigo 290, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele explica o que se entende por perseguição, tá? Então, o que é perseguição aí no artigo 290, parágrafo 1º? Tendo-o avistado, persiga-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista, tá? Então, o sujeito foi lá, lá, ele está fugindo, corra atrás dele. E aí, ó, começa a perseguir o sujeito, aí ele vai lá e se esconde atrás do poste, aí, cadê? Aí ninguém tá vendo, aí daqui a pouco vê ele correndo, aí corre de novo. Gente, isso pode durar 2, 3, 4, 5 horas, tá? Continua sendo flagrante, ok? Isso pode durar um dia inteiro, continua sendo flagrante, ok? Beleza? Não existe aí um prazo para esse flagrante, tá? Professora, Oi? aproveitando aqui, se o flagrante são de 48 horas, não é isso? Não. Quanto? Não sei quem inventou essa regra, tá? Mas tudo bem. A gente ouve falar tanto que a gente acaba dando como regra. Não existe isso. Qual é o tempo? Então,
Não existe fixado na lei e nem na jurisprudência nada que diga respeito à lei, a esse período de flagrância. Mas a gente tem que falar isso na televisão, nas delegacias, pelos Não, o que você vê os advogados fazerem, na verdade, é dizer que os constituintes vão se apresentar. Eu, por exemplo, quando eu falo para o sujeito, não, ele vai se apresentar uma semana depois. Por quê? Porque eu já vi sujeito ser preso 3, 4 dias depois e sustentarem o flagrante, tá? Então, vai variar muito, Carlos, esse negócio de flagrante aí. Entendi. Eu ia perguntar se depois, se a pessoa é perseguida por várias horas, depois ela some, por quanto tempo permaneceria esse flagrante, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Geralmente eu falo para os meus constituintes assim, ó, faz o seguinte, você sai daqui agora, pega seu carro, vai até Peruíbe, que muda a circunscrição, né? Muda a circunscrição, você já vai ter, pronto, você já não vai ser localizado ali, né? Naquela circunscrição que já pertence a outra área. Ali ele não vai ser preso de jeito nenhum. Em flagrante ele não vai ser preso, né? Ele pode ficar lá sossegado. Ele mudou de circunscrição, ele não é preso mais em flagrante? Não. Aí eu falo, daqui uma semana você volta e se apresenta. Aí não, é o que eles... Porque a menor ideia, achava que ele pudesse, se ele fosse lá, por exemplo, para Manaus, no norte, para Rondônia, mas ele fosse preso nas 48 horas, é o que a gente ouve tanto, né? Boa informação, adorei. Meu caro, as coisas não são bem assim, tá bom? Bom, e aí, pessoal, 2, sabendo por indícios ou informações fidedignas, ou seja, né, a pessoa sabe que aquilo é verdade, é real, tá bom? Que o réu tenha passado há pouco tempo em uma ou outra direção, tá? Pelo lugar onde está sendo procurado ali, e a autoridade está ali, ó, indo no seu encalço, tá bom? A gente chama isso de encalço fictício, tá? Por quê? Porque Júlio Fabrini Mirabete, né, o doutrinador Júlio Fabrini Mirabete, assim denominou esse tipo de perseguição, tá? O encalço fictício. E aí, pessoal, a perseguição pode estender-se para outra cidade ou outro estado, realizando-se a prisão em uma comarca diversa, tá? Só que como isso está acontecendo, diferentemente do que o Carlos perguntou, a autoridade está no encalço dele, está perseguindo ele, entende? Está atrás dele. Olha, atravessou para outra cidade e a polícia continua atrás. Olha, está indo para outro estado e a polícia continua atrás, tá? Não é assim. Ele foi para outra circunscrição e 48 horas depois ele está lá. A polícia não estava mais no encalço dele. Nem sabia onde ele estava. Ficou sabendo que ele está em outra circunscrição, tá? Agora, se estiver atrás ali, ó, na perseguição, beleza, pode prender, esteja em outra cidade ou outra comarca. Beleza? Bom, pessoal, imunidades prisionais. Em razão da relevância de função pública que uma pessoa ocupe, algumas pessoas não se sujeitam à chamada prisão cautelar, tá bom? São elas: o presidente do Executivo ou o presidente da República, no nosso presente caso, Jair Messias Bolsonaro. Embaixadores, funcionários estrangeiros da embaixada e seus respectivos familiares. Chefes de governo estrangeiro
cônsul nos crimes funcionais e nos delitos comuns que não se revestem de gravidade, tá? Furto, né? Essas coisas assim, bem fraquinha, tá? E, por fim, outras pessoas, igualmente por força de função pública ocupada, só podem ser presas em flagrante por crime inafiançável, tá? E são eles: deputados federais, deputados estaduais e senadores, magistrados e membros do Ministério Público, advogados nos crimes relacionados com o seu mandato, tá bom? Então, o advogado, quando está no exercício da sua função ali, nos crimes relacionados ao seu mandato, ele não pode ser preso também, ok? Presidente da República, pessoal, o presidente da República, ele não pode ser preso nas infrações penais comuns enquanto não sobrevier aí uma sentença penal condenatória, tá bem? E aonde que está isso? Está lá na Constituição Federal, artigo 86, parágrafo 3º. Aliás, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, veda a decretação da prisão provisória do chefe do executivo, tá? Esse não pode ser preso em flagrante nem mediante ordem judicial, tá? Notem aí que a Constituição Federal não faz distinção entre os delitos cometidos antes ou durante o mandato, tá? O presidente da República só pode ser processado por crimes praticados durante um mandato relacionados às suas funções, chamados crimes de responsabilidade, e havendo aí autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados, tá bom? Então, os deputados federais têm que autorizar aí que seja aberto o processo do presidente da República para os crimes de responsabilidade a que ele venha a responder enquanto ele estiver investido ali no mandato eletivo dele, tá? Governadores de estado, então, né? E aí o que aconteceu? Quis o governo do estado de São Paulo se equiparar ao chefe do executivo, tá bom? Porém, o STF não admitiu qualquer imunidade em relação à prisão. Ou seja, o STF declarou, através da ADIM 1021-2, a inconstitucionalidade dos parágrafos 5º e 6º do artigo 49 da Constituição do Estado de São Paulo, que inviabilizava a prisão antes do trânsito em julgado da condenação, além de prever a irresponsabilidade por atos estranhos ao exercício de suas funções, tá? Então, diferentemente do que ocorre com o presidente do executivo, o governador pode ser preso, tá bem? Claro, né? Ele vai ter que ter cometido um crime grave, né? Blá, 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 aquelas coisas, tá? Ok? Diplomatas. A intraterritorialidade é a aplicação da lei penal estrangeira nos crimes cometidos aqui no território brasileiro, tá? Ela encontra previsão no artigo 5º do Código Penal, que fixa a regra da territorialidade, mas ressalva expressamente as convenções, os tratados e as regras de direito internacional, possibilitando a aplicação de lei penal estrangeira em nosso território aos crimes aqui dentro cometidos, tá bem? A lei, ela é igual para todos, né? A gente sabe que não existe aí privilégio, diferença entre esse ou aquele. Só que a intraterritorialidade ou extraterritorialidade, como queiram, afasta a jurisdição brasileira, mas não se vislumbra aí qualquer ofensa ao princípio da isonomia. Por quê, pessoal? Porque não se trata de um privilégio vinculado a uma pessoa, tá? Assim como a gente não pode considerar aqui o presidente da República um privilegiado, tá? Por que eu falei Jair Messias Bolsonaro? Porque hoje ele está investido no papel de presidente do executivo,
tá? Mas a partir do momento em que ele não é mais, que tem um próximo presidente da República, é o cargo que está protegido, assim como aqui no que diz respeito aos diplomatas, a gente está falando da função que ele exerce. Essa função é que tem essa prerrogativa, tá bem? E aí, pessoal, manifesta-se a extraterritorialidade ou intraterritorialidade em relação aos crimes cometidos por diplomatas e demais funcionários estrangeiros que trabalhem ali no corpo diplomático, do corpo da embaixada e seus respectivos familiares, tá bem? Por quê? Porque quando ele é admitido diplomata em país estrangeiro, essa imunidade se estende aos seus familiares, ok? Então, neste caso aqui, no que diz respeito aos diplomatas, é assim que acontece. A lei estrangeira é aplicada para eles em território brasileiro, tá? Por fim, pessoal, vamos falar aí das crianças e dos adolescentes. A criança, no nosso ordenamento jurídico, é aquela pessoa que ainda tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? Ela não completou 12 anos de idade. Portanto, pessoal, ela não pode ser presa nem apreendida. Não pode. Menor de 12 anos. Não vai rolar, tá bom? Caso seja flagrada cometendo algum ilícito, ela deve ser apresentada ao Conselho Tutelar para adoção de medidas protetivas. Nem o juiz pode ordenar a apreensão de crianças, e aí, pessoal, seja o crime que for que essa criança tenha cometido, tá bom? Não vai poder prender e não vai poder apreender. Ainda que haja ali um flagrante, não poderá ser apreendida, pois não se sujeita a nenhuma medida socioeducativa, mas única e tão somente as medidas protetivas, tá? O que acaba acontecendo quando você pega uma criança de 8, 9, 10 anos que comete um ilícito, é que os pais são chamados pelo Conselho Tutelar, tá? São tomadas medidas protetivas em face dos pais com relação aos cuidados com aquele menor, tá bem? Então, os pais é que vão ter que tomar cuidado ali para cuidar da segurança dessa criança, tá bem? E os adolescentes? Bom, os adolescentes vocês já acompanharam aí como é que é, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente traz maior repercussão no que diz respeito ao adolescente mesmo, né? E quem é o adolescente para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para a legislação penal brasileira, é aquele sujeito que já completou 12 anos, mas ainda não atingiu os 18 anos, a maioridade, tá bem? Ele pode ser apreendido em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial também, tá? Não se utiliza para o adolescente a expressão prisão, mas apreensão, tá bem? O mandado, inclusive, judicial, que manda apreender, traz lá o termo apreensão, tá? De qualquer maneira, a apreensão vai se assemelhar à prisão, já que também esse infrator, esse menor infrator, né, vai privá-lo de sua liberdade, né, vai levá-lo ali à Fundação Casa, aqui em São Paulo, para o cumprimento de medida aplicada, né, de apreensão socioeducativa, tá bom? A apreensão e o local onde se encontra serão imediatamente comunicados ao juiz da vara de infância e juventude e também à sua família ou a pessoa que ele vier a indicar como sendo seu responsável legal, tá? Tá lá no artigo 107 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a apreensão ocorrer aos sábados, domingos ou feriados, essa comunicação será feita ao juiz de plantão que estiver ali na comarca, na vara
de infância e adolescência. O artigo 231 do ECA prevê que é crime o fato de a autoridade policial deixar de fazer imediatamente tais comunicações, tá bom? A autoridade policial tem o dever de comunicar ao juiz da vara da infância e a juventude a apreensão desse menor, ok? Ufa! Terminei. E, pessoal, dúvidas? Vamos lá. Que comecem os jogos. Tem dúvida, não? Bom, pessoal, é assim. Vocês percebem que prisão não é nada muito, né? Geralmente os prazos é que são cobrados, né? Prisão temporária, prisão preventiva. Como que isso vai acontecer, né? Eu vou trazer todos esses prazos na semana que vem, quando eu for falar de liberdade provisória, tá? E também vou falar dos flagrantes, tá? Dos tipos de flagrante, né? A gente tem aí o flagrante próprio, impróprio, presumido, compulsório. Existem algumas diferenças aí, e é que é importante que vocês conheçam, porque é isso que é cobrado em provas e certames da OAB, tá? No mais, são essas especificidades acerca da prisão que também acabam sendo cobrados, tá bom? Então, eu fiz aí um bem bolado, um pupurri aí dos diversos tipos de prisão, das modalidades aí que podem sugerir diferenças de acordo com aquilo que é feijão com arroz, tá? Então, eu trouxe para vocês hoje as diferenças, o conceito, as imunidades, né? E na semana que vem eu falo para vocês sobre os prazos das prisões e das espécies de flagrante. Combinado? Combinado, professora. Combinado. Professora, tem Tranquilo? uma dúvida, fiquei só com, não pegar uma dúvida, só para me tirar um esclarecimento. Pois não. O sujeito portador daquela que está lá registrado lá no CNJ, procurado. E aí veio o período eleitoral daqueles dias de... E aí ele está sendo procurado e ele é pego lá na Blitz, lá, sei lá. É passivo dele ser preso, né? Mesmo estando nos dias relativos à eleição? Se ele foi condenado a crime inafiançável. Tá. Ele pode ser preso, sim. Por quê, José Augusto? Porque, de repente, você tem na tua mão, um crime inafiançável, né? Tráfico de drogas, né? Você tem ali na tua mão o dono do cartel. Você não vai prendê-lo? Vai cumprir, sim, o mandado, tá? Ele é preso, sim. Mas só nesse caso, tá? Se tiver um mandado e ele tem um mandado expedido, porque ele, sei lá, cometeu um furto, cometeu sei lá, ilícito de menos gravidade, né? Não vai ser preso, não, mesmo com mandado expedido. Tá bom? É aquela coisa que a gente vira e fala, a autoridade vira e fala, o sujeito que tá ali na blitz vira e fala assim, tu é sortudo, hein? É por isso que eles saem também, né? Sai da toca. Aproveita esses dias para passear. Para dar um rolê, para pegar Covid. Certo? E aí, pessoal, mais dúvidas? Tá todo mundo hoje tão quietinho. Até o... Prova chegando, professor, as provas estão chegando. Entendi. Então, aí que vocês tinham que usar-me e abusar-me mesmo. Professora, a dúvida a gente tem, mas a gente vai relevando e às vezes algum momento da aula que a gente precisa muito, né, perguntar quando a dúvida é grande. Naquele caso das 48 horas, para mim, sempre, a vida inteira era assim. Não, Carlos, não.
Não tem essa especificidade, não. Já vi Sabe, coisas, professora? muitas coisas acontecendo. Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a Que a nossa constelação de firmamento, filosofia, como diria Shakespeare. Bom, mínimo uma semana, né, professora? Vamos pedir pelo menos uma semana para se apresentar. Geralmente esse é o pedido que eu faço para os meus, né? Vai lá, fica uma semana fora, tira umas férias, um período sabático, vai pensar na vida, depois a gente conversa. Uma boa dica. Oi, Carlos. Fazendo um paralelo aqui, eu fui candidato, né? 3 eleições que eu sou candidato, né? E uma vez eu estava na frente do SESC fazendo campanha e os guardas do SESC vieram me agredir, porque disse que eu estava em um lugar proibido. Fazendo boca de urna. E não, eu estava na rua, normal, né? Fora Eu chamei a polícia e eles foram autuados. Sim, senhor, não pode. Você não sabe a importância que existe sobre o período eleitoral, né? Eu acho que é um dos períodos mais, para você ver como esse pessoal que vive de cargo eletivo considera o eleitor aí a mola propulsora dessa democracia, né? Por isso que não é permitida a prisão, né, para o exercício da livre democracia. Na verdade, é isso. Eu não estava invadindo lugar nenhum, né? Eu não estava invadindo lugar nenhum. Eu estava na rua, na rua pública, mas os guardas lá se sentiram incomodados, que são particulares do SESC, eles vieram. Meu querido, eu já vi coisa cabeluda acontecer até com um delegado de polícia em época de prisão. Não tenha... Ana Quércia, a prova vale 10, sim, querida, vale 10, tá bom? Múltipla escolha, né, institucional, então vocês já estão sabendo aí, beleza? Bom, pessoal, então por hoje é só, semana que vem nos despedimos do semestre, tá bom? Estejam todos aqui novamente comigo, deixa eu só tirar uma fotinha de vocês, né? Peraí, fica aí que eu vou tirar fotinha. Boa noite para todo mundo, aproveitem, vão aí, Michele, para sair na foto. Isso, sorriem, abram, um sorriso aí. Abram aí os seus... Eu abro a câmera. Gente, vocês estão muito... Cadê a Dani que não abriu a câmera? Eu quero ver todo mundo aí, gente. Semana que vem vocês têm essa obrigação comigo, hein? Semana que vem vocês estão obrigados. Oi, Rose. O que foi, Rose? Estou dirigindo. Semana que vem todos estão obrigados a abrir as câmeras. De câmera aberta. É isso aí, legal. Tá, vamos fazer Professora, olha, meu rosto agora no claro. Porque ninguém me vê no claro. É verdade, tá sempre ali. Tá sempre ali, né, em movimento. Aí, Gigi! Cheguei em casa, Rose. Gigi saiu da toca, apareceu. Gente, até mais, então. Semana que vem tamo junto. Boa noite.